O casal tinha 2 filhos, um de 8 anos e um de 10 anos, e eles eram extremamente travessos. Talvez seja o meu futuro, não sei. Mas eles eram tão travessos, eles aprontavam tanto que os pais sabiam, toda vez que acontecia algum problema na cidadezinha onde eles moravam, pode saber que tinha o dedinho de um dos dois lá no meio. E certo dia a mãe dos garotos ficou sabendo que um pastor novo chegou àquela vila, e esse pastor ele tinha fama de disciplinador, que conseguia corrigir meninos travessos. E ela teve a ideia: vou mandar meus filhos lá para esse pastor. Bom, a mãe falou com o pastor falou: então sim, mande os seus filhos, mas eu quero falar com cada um separado. Me mande primeiro o mais novo. Então, certa manhã foi lá o mais novo, foi até a igreja, entrou no gabinete do pastor, e o pastor, com seu ar já autoritário, querendo impor um pouquinho também de medo no menino, sentou-se em frente a ele e perguntou com uma voz de trovão que ele tinha grave: aonde está Deus? E o menino se assustou, abriu a boca e ficou sem palavras, ele não sabia o que responder naquele momento. O pastor encarou ele mais uma vez e perguntou com uma voz mais alta: aonde está Deus? E o menino ficou do mesmo jeito, imóvel, ele não sabia o que dizer, estava assustado com tal pergunta. Quando o pastor então perguntou pela terceira vez: aonde está Deus? O menino saiu gritando pelo escritório, correndo, foi até em casa e se escondeu dentro do armário. Dali a pouco o seu irmão ouviu a gritaria entrando pela casa, ele saiu à procura do seu irmão mais novo, o irmão mais velho procurou ele e achou ele dentro do armário e perguntou: o que foi? O que aconteceu? Você conversou com o pastor? Mano, nós estamos enrascados. Deus sumiu, estão achando que foi a gente. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Onde posso encontrá-lo? Como posso conhecer a Deus? Talvez todas essas perguntas levem à pergunta principal que a maioria dos seres humanos se faz: como é Deus? Os israelitas, eles, na sua peregrinação pelo deserto, receberam os 10 mandamentos, e o segundo mandamento dizia: não farás para ti imagens de escultura. Não ponha Deus em uma imagem, não tente passar isso, não tente colocar Deus numa imagem que limite quem Ele é, porque Ele, o Criador, o Deus que transcende, o Deus da metafísica, Ele não pode ser limitado a uma imagem, a um estereótipo. Bom, mas com o passar dos anos, as pessoas vão lendo a Bíblia, procurando conhecer a Deus, e ao querer ilustrar como Deus é, onde Deus está, acabam vindo certas imagens, que são belas imagens. Por exemplo, a tentativa de Michelangelo, se eu não me engano, de fazer Deus criando o homem, pintura que está na Capela Sistina. Assim ele se imaginava Deus, como Deus é, uma outra figura, e assim várias figuras, Deus em toda a sua glória, com os anjos. Para alguns, a única imagem de Deus é esta aqui, né? Do filme O Todo-Poderoso, em que o ator Morgan Freeman fez o papel de Deus. Mas como outros talvez acreditam, ou quando pensam em Deus, vem só uma energia, algo indecifrável. Como ver o Deus invisível? Como descrever aquele que é indescritível? Como imaginar o ser imaginável, Deus? A verdade é que todos nós estamos na busca do Deus
o Deus desconhecido para muitos. Os gregos tinham até um altar que dizia ao Deus desconhecido. Eles sabiam que acima de todo o seu panteão de deuses havia algum ser ainda maior que era impossível de colocar em palavras, era impossível de colocar numa imagem, era impossível de colocar numa caixa e dizer: isso é Deus. Certa vez Jesus estava numa sala com seus discípulos, chamada cenáculo, e compartilhando com seus discípulos, os 12 discípulos mais próximos dele, os últimos momentos antes da sua paixão, da sua morte, e depois da ceia e do lava-pés. Jesus começa a falar, começa a trazer um discurso, uma conversa com os discípulos sobre a sua hora que estava chegando, e ele tenta fortalecer, encorajar os seus discípulos, dizendo que eles não ficariam sozinhos, que não deveriam se preocupar, pois o Consolador, o Espírito Santo, viria para ajudá-los a seguir na missão em que eles haviam começado junto com Jesus. E nesse discurso Jesus faz a afirmação tão conhecida: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14. E Jesus fala do seu relacionamento com o Pai, com Deus. E no meio desta conversa, em João 14, versículo 8, o discípulo Felipe, talvez não entendendo toda a magnitude do que Jesus estava falando, ele expõe o seguinte desejo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai. Eu sei que você está falando sobre o reino de Deus, sobre todas as coisas, mas se tu nos mostrares o Pai, então todas as perguntas que nós podemos ter em relação à vida, em relação a Deus, em relação ao desconhecido, estarão respondidas, ou ao menos podemos chegar diretamente pedir respostas para tudo que nós vivemos. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Nada mais queremos. Queremos conhecer o Pai. Não é essa a pergunta que todos se fazem? Como posso ver a Deus? Como posso conhecer a Deus? O que eu devo fazer? Aonde eu devo procurar? Aonde está Deus? Qual é a sua natureza? Qual é o seu caráter? Qual é o caráter deste Deus? Indagações comuns a homens e mulheres: quem é o Criador? Por que nos criou? Podemos perceber algo desse Deus aqui, agora, em casa, no trabalho. Muitos usam expressões do tipo: Deus é tudo, Deus é energia, Deus é força, poder, onipotente, onisciente, onipresente. Mas se nós paramos para pensar, isso tudo é tão abstrato, nós não conseguimos pegar, nós não conseguimos enxergar. É difícil. Como ter um relacionamento com Deus assim? Anseio por respostas concretas é o que todos nós temos. E quando essas respostas não parecem ser suficientes, então alguns começam a questionar: existe um Criador? Existe um Deus? Existe um sentido para a vida? Se tivéssemos alguém que nos mostrasse Deus. Mas às vezes parece tudo tão complicado, e muitas pessoas chegam numa área da vida em que dizem: eu não consigo encontrar a Deus, eu não consigo achar Deus. Onde está Deus? Quem é Deus? Muitos criam teorias, tentam encontrar explicações em rituais, experiências transcendentais, nas coisas criadas, procuram encontrar na natureza respostas em ideias e assim por diante, e assim surgem as ideologias, sistemas, religiões, filosofias, os gurus religiosos, todas tentativas de enxergar a Deus, de achar onde Deus está.
de explicar a Deus, de entender a própria vida, a própria existência. E aqui nós temos uma primeira lição simples que devemos aprender. Somos todos, sem exceção, aqui, lá fora, no bar, na esquina, na boate, num terreiro de macumba, pessoas que estão à procura de respostas para a nossa existência. Pessoas que estão à procura de Deus, de sentido. E antes de nós julgarmos o caminho que cada pessoa seguiu, às vezes levado pela sua cultura, pelos ensinamentos dos pais, por tantas coisas, nós devemos ter consciência que somos todos caminhantes, que estão caminhando por caminhos diferentes, tentando encontrar a mesma coisa. Algo que traga luz para a nossa existência, seja cristão, católico, evangélico, budista, muçulmano ou ateu. No ponto do desejo, do anseio de encontrar Deus, ou de provar que Ele não existe, somos todos no mesmo barco. Somos todos iguais. E antes de julgar, devemos identificar o anseio em cada pessoa. Isso é importante. Antes de conversarmos, nós somos muito rápidos. Você está indo procurando em tal lugar lá? Não presta. Calma, vamos ver. Está procurando o quê? Deus? Está procurando o quê? Sentido para a vida? Continuando no nosso texto, Filipe é um desses que está procurando. E ele está ao lado de Jesus, esse Jesus que afirmou há pouco que é o caminho para o Pai. Filipe, no seu anseio de conhecer a Deus, de ver a Deus, de entender o propósito de vida para a sua vida, de querer saber o que fazer da sua própria vida, Jesus vai embora e o que vai ser de nós, como agir, como viver de maneira plena, ele expõe esse desejo, nos mostre Deus e estará tudo resolvido. E Jesus, então, dá a sua resposta. João 14, de 9 a 11. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Pois mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Jesus dá uma resposta estarrecedora aqui. Intrigante, uma resposta que incomoda, que faz levantar, às vezes, talvez um pouco de dúvidas. Quem me vê, vê o Pai. Uma resposta que gera desconfiança, porque entender que Jesus é um enviado de Deus, que fala em nome de Deus, que traz uma mensagem do céu para a terra, é uma coisa. Entender que Ele é um caminho e que no final vamos então conhecer Deus, é uma coisa. Mas essa afirmação de que quem me vê, vê o Pai, ela é mais difícil de entender. Quer dizer que aquele Deus, força, energia, poder, onipotente, transcendente, impalpável, intangível, inexplicável, invisível, é igual a Jesus? Aquele Deus que ninguém consegue entender é Jesus? Esse Jesus que se preocupa mais em resgatar do que em julgar? Esse Jesus que se importa com os pobres, que desmascara ricos e religiosos, que tem alegria em ajudar duvidosos, como Nicodemos, Tomé, que não mede esforços para devolver dignidade aos excluídos da sociedade, que não tem bens, que diz que não tem onde deitar a sua cabeça. Esse Jesus que Mateus e Lucas, em seus evangelhos,
escrevem que tinha fama de comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Eu estou olhando para esse Jesus? Eu estou olhando para Deus? Deus é igual a você, Jesus? Que tipo de afirmação é essa? E para nós hoje em dia, que temos já todas as conexões de tantas mensagens que ouvimos, podemos dizer, é óbvio. Mas nos colocamos no lugar de Filipe, dos discípulos, dos fariseus, do povo da época. Tal afirmação veio como uma avalanche, um tsunami, que bagunçou, que mexeu com todas as estruturas, todas as bases daqueles homens. Toda a sociedade foi pega por algo que Deus é assim. Jesus vinha fazendo afirmações similares em todo o seu ministério. Isso causara bastante hostilidade, dúvidas dentro do povo. Parece prepotente olhar para um ser humano que nós notamos algo de diferente nele, mas mesmo assim ele diz: vocês estão me vendo? Estão vendo a Deus, o Pai? É possível isso? Como? Jesus notou que todos estavam confusos, talvez querendo acreditar, talvez não conseguindo e não entendendo tudo. E ele explica no versículo 10 então: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Creiam por causa das obras. Vocês me viram fazer e falar tantas coisas. Acreditem pelo menos por causa desses sinais. E nessa caminhada, comecem essa caminhada acreditando na minha palavra. Nessa caminhada eu vou provar para vocês que eu digo a verdade, que eu sou o caminho, e quem me vê, vê o Pai. Jesus, é interessante de perceber que Jesus não veio tentar provar que Deus existe. Jesus veio para salvar o mundo, e a salvação é em mostrar quem Deus é, como Deus é. Ele mostrou sua grandeza e poder através dos milagres. Ele mostrou que cada ser humano é importante e merece ser restaurado. Ricos, pobres, duvidosos, prepotentes, religiosos, prostitutas, políticos, cobradores de impostos, doentes. Jesus abraçou a todos que se abriram para a sua mensagem, que se abriram para a sua transformação. Ele ensinou a viver vida eterna hoje, vida plena, vida abundante. João 10:10 nos diz, Ele quer nos trazer vida, não só lá no céu, agora, vivermos as qualidades da vida eterna agora. Jesus nos mostrou o quanto Deus ama, indo até o fim, sofrendo por nós. Através de Jesus, algo muito importante acontece para toda a humanidade. Nós compreendemos que Deus é muito maior do que nós podemos entender, pois Ele faz coisas que fogem do nosso controle, fogem das nossas expectativas. Ele se relaciona com todo tipo de pessoa sem preconceito, de uma maneira que nós não conseguimos entender. Ele nos mostra aspectos tangíveis de como Deus é. E se nós lemos o Evangelho de João todo, o Evangelho de João é um evangelho cristológico. Ele foi escrito por João justamente no final do primeiro século, quando estava entrando uma doutrina falsa no meio dos cristãos, de que Jesus era somente uma aparição de Deus. Jesus era somente um profeta, um mero enviado de Deus. Alguém que resplandeceu Deus, mas um ser criado, que não era eterno.
E João escreve o seu evangelho desde o início, e o princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Jesus é Deus. Essa afirmação cristológica que João queria fazer com o seu evangelho. Tal doutrina de que Deus somente é uma aparição, temos, por exemplo, hoje os testemunhos de Jeová, Mormons e outras seitas que defendem. E esse é o principal ponto em que nós nos separamos dele, porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Ele é o caminho, Ele é Deus, Ele é o Pai. Se nós olhamos para Ele, vemos o Pai. Queremos saber como Deus age, queremos saber como Deus pensa, como Deus fala. O que Ele fala? O que Ele quer? Qual a sua vontade para a nossa vida? Qual a sua vontade para o ser humano? O que Ele aprova, o que Ele desaprova? Com quem Ele se relaciona? Jesus diz: estou aqui. Eu gosto muito da comparação que diz que quando nós pensamos em Deus, nós devemos pensar em música. Uma música que está tocando por toda a história da criação. Ele está tocando. Uma música que toca, que tem harmonia, que tem uma pulsação, ritmo, uma melodia. E as pessoas ouvem essa música e ouviram essa música ao longo de toda a história da humanidade e acharam fascinante. Sempre houve, pelo menos, porém, pessoas que falaram: não existe nenhuma música, não está tocando nada. Mas a música continua a tocar. E daí vem Jesus. E veio para nos mostrar a viver em sintonia, a tocar a nossa vida em sintonia com essa melodia que é Deus. Ele, o próprio Verbo que criou todas as coisas. Ele nos ensinou a viver em sintonia com a vontade de Deus. A sua vida tocou essa melodia em generosidade, em compaixão. Ele nos mostrou como Deus é. Em amor, em perdão, em sacrifício, Ele nos mostrou como Deus é. Em sua santidade, em se separar para nos salvar, Ele nos mostrou como Deus é. Em sua alegria em servir, em se doar, Ele mostrou como Deus é. Em sua obstinação em salvar, Ele mostrou como Deus é. Olhe para mim, você está vendo o Pai? Jesus afirma. E Ele vai mais além. A história não termina aqui. Ele nos chama para sermos os seus discípulos, para aprendermos a trocar em sintonia com as nossas personalidades, com nossos dons, que são diferentes, a aumentarmos o leque dessa orquestra que toca a melodia do Criador nessa terra. O quão diferente nós somos, para sermos seus imitadores, para mostrar o que realmente é vida em abundância. E assim como eu toco, eu me deixo tocar por Deus. E Ele ainda enviou o seu Espírito Santo como um maestro, para nos ajudar a dizer: aqui é a nota certa, aqui é a melodia certa, aqui é o tempo certo. E quando nós começamos a dar ouvidos e a trabalhar pelo Espírito Santo, aparecem os frutos dessa melodia: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Estamos todos tocando uma música, andando por um caminho. A pergunta é: estamos andando pelo caminho? Estamos tocando a melodia que o Espírito Santo sopra em nossos corações? Mas a história não para por aí. E o mais fascinante de tudo, Jesus foi aos céus, deixou seus discípulos imperfeitos e disse: toquem adiante essa música e chamem outros para tocar junto. Capítulo 14, se nós continuamos a ler, está cheio de promessas ditas diretamente para a comunidade de fé que estava se formando através dos discípulos de Jesus, a igreja. Jesus diz no versículo 12: vocês farão obras maiores do que aqui eu faço, obras de maior abrangência. Vocês vão levar esse evangelho, essa música, esse caminho a lugares muito mais distantes do que eu mesmo levei. Continuem a tocar a música, o Espírito Santo vai dar a vocês o ritmo, mostrar, indicar o caminho. Todos estão à procura de um sentido. Nós, nossos filhos, nossos amigos, nossos colegas do trabalho, todos procuram respostas, todos precisam de respostas, todos estão caminhando, todos estão tocando uma canção, e todos se perguntam: onde está Deus? Como Deus é? Que a nossa resposta não venha a ser um susto como a do menino e achar: Deus sumiu, será que é minha vida que não está mostrando isso? Será que não é minha vida que está tocando isso? Não são meus julgamentos que estão transparecendo mais alto, tocando mais alto do que os julgamentos de Jesus? Mesmo com todas as nossas imperfeições, Jesus nos chama como igreja a sermos a sua imagem para esse mundo. Que nossos olhos sejam capazes de contemplar a Deus através de Jesus. Essa é a oração que eu faço. Aprender a discernir e a ver a Deus. Conhecer o pastor do Salmo 23. Seu caráter, sua vontade. Que nós possamos segui-lo de coração. Se você quer fazer essa oração, convido a fazer essa oração comigo. Deus, muito obrigado porque nós podemos ter a salvação em Ti. Podemos conhecer a Ti através do exemplo do Teu Filho Jesus, que nos demonstrou a revelação completa de quem Tu és. Nos ajude a estarmos podendo desfrutar da presença do Teu Filho em nossa vida, que nós possamos procurar conhecê-lo cada dia mais, andar por esse caminho. Que mesmo quando venham dúvidas, falta de fé, problemas, nós possamos estar firmes andando no caminho e vendo as obras que Tu fazes em nosso meio. Muito obrigado porque Tu tens resgatado a nós aqui e que Tu venhas estar realmente ajudando a como igreja a levarmos ainda mais adiante o Teu Evangelho, a imagem do Teu Filho, e assim que o mundo possa conhecer a Ti através de nossas vidas. Em Teu nome eu oro e agradeço. Amém.